dos reis, amém? Rei dos reis, aleluia. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13, nós vamos estar juntos nessa leitura até o verso de número 20, Colossenses capítulo de número 1, do versículo de número 13 até o verso 20, diz assim a palavra de Deus, você achou? Diz assim o texto sagrado: o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Versículo número 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Versículo número 20, para encerrar a leitura: e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Curve sua cabeça, eu quero só orar. Pai, nós te louvamos por essa palavra, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem depositado em nossos corações, em nossas vidas. Eu te agradeço, Jesus, me coloco à tua disposição para ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo, que o espírito de sabedoria e de revelação ilumine os nossos olhos, para que a gente consiga discernir, Pai, a tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Nós estamos diante de um texto que coloca uma representação, uma imagem de Jesus, de Todo-Poderoso. E quando a gente vai para esse texto de Colossenses capítulo 1, que eu li, a gente vai ver que essa carta à igreja de Colossos foi escrita por Paulo quando Paulo estava preso em Roma. E havia em Colossos, a igreja de Colossos, que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas por Epáfras, um discípulo. E há uma junção de crentes em Cristo, que são gentios, mas também judeus que se convertem ao cristianismo. Judeus que recebem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E o que estava vendo em Colossos é que a igreja estava muito, em algum aspecto, sendo judaizada por alguns judeus. Então algumas pessoas queriam implantar as leis judaicas e faziam uma mistura entre a graça de Deus e algumas coisas que estavam sendo ministradas pelo judaísmo. E o apóstolo Paulo escreve essa carta no meio desse embaraço de informação, no meio dessa multidão de detalhe, amém? A cidade de Colosso, ela estava passando por uma transição econômica, porque ela ficava perto de uma cidade chamada Macedônia. Alguém lembra dessa? Isso aqui é familiar para você? Ela ficava perto, e Macedônia estava crescendo em infraestrutura, em economia, e a cidade de Colosso estava ficando um pouco, precisando correr atrás do leite derramado. Agora olha só que coisa, nesse meio tempo aí, em todo esse processo, Paulo vai escrever a carta para a igreja de Colosso. E o destino, ou melhor dizendo, o propósito da carta, era que os irmãos estivessem conscientes da supremacia de Cristo. Você pode declarar isso comigo? Diga assim: consciência da supremacia de Jesus Cristo. Então, o propósito da carta aos Colossos era que esses irmãos estivessem conscientes da supremacia de Jesus. Jesus está acima de todas as coisas. Jesus está acima de todo misticismo, de toda experiência. Jesus está acima de toda doutrina humana. Jesus está acima de todo conceito humano. Jesus está acima de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre a grandeza de Jesus, sobre a grandeza do Filho, sobre a grandeza desse homem que, desse Deus encarnado, que tabernaculou entre nós, que durante 3 anos e meio pregou o Evangelho, influenciou aqueles homens. E deixa eu dizer uma coisa para você, abrindo parênteses na minha mensagem: Jesus, ele foi o único líder que passou por essa terra, que conseguiu propagar uma mensagem que perdura até hoje.
Vou dizer de novo, Jesus foi o único líder que passou por essa terra que conseguiu propagar uma mensagem que perdura até hoje. Mas pastor, tem outros líderes que pregaram uma mensagem que ainda está sendo pregada hoje. Só que detalhe, a mensagem de Jesus ela não tem fim. Todas as coisas passarão, mas a palavra jamais passará. E eu quero dizer uma coisa para você, aquilo que Jesus começou jamais terá fim. Essa é a diferença. Essa é a diferença para o líder de Jesus dos outros líderes que se levantaram na história. É que o que Jesus começou jamais terá fim. Jamais. Aleluia. E o apóstolo Paulo ele começa a instruir aos irmãos da igreja. Jesus é grande. Aí eu quero te fazer uma pergunta, porque eu sempre gosto de perguntas provocativas no começo, vocês sabem disso. Perguntas provocativas no começo da minha mensagem, da minha palavra. Quem Jesus, eu já fiz essa pergunta antes, eu acredito, para algumas pessoas em algumas ministrações anteriores. Quem Jesus é para você? Será que você pode refletir um pouquinho nisso? Quem Jesus é para você? Quem Jesus é? Aleluia. Aleluia. Quem Jesus é? Porque muitas vezes nós olhamos para Jesus com aquela figura do pobrezinho que nasceu em Belém. É claro que a gente sabe que ele nasceu em Belém da Judéia, mas a gente fica se relacionando com o estereótipo de Jesus. A gente fica se relacionando com a caricatura de Jesus. E a gente muitas vezes não se relaciona com o Jesus glorioso da Bíblia. A Bíblia diz, essa mensagem, a primeira mensagem da série que eu ministrei semana passada, que a visão que João teve de Jesus foi de um Jesus glorioso. Então qual é o Jesus que a gente está se relacionando? A visão que a gente tem de Jesus é aquela visão, pobrezinho, ele está pequenininho, ele nasceu assim, ele foi assim. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus ele veio como cordeiro, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele passou por um processo de humilhação, ele foi como ovelha muda ao matador, mas irmãos, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está sentado no trono. Ou seja, nós estamos falando de uma realidade hoje, de um Jesus glorioso. Glorioso. E um Jesus que está desde antes do mundo existir. O Evangelho de João, ele começa, no princípio era o verbo. E é impressionante, isso não é, eu não acredito em coincidência, eu acredito na intencionalidade de Deus. É impressionante que em Gênesis capítulo 1 diz assim, no princípio criou o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então você vê que o mesmo princípio de Gênesis é o mesmo princípio que o evangelista começa. No princípio era o verbo, ou seja, ele estava lá. Ele estava lá, Janderson, ele estava lá. Aleluia. Ele é grande demais, irmãos. Ele é grande demais. E quando a gente vai ler o Antigo Testamento, é possível ver Jesus em todo o livro. É possível ver Jesus em toda a história. Ele é a sarça que se revela para Moisés, que estava pegando fogo e não se consumia. Ele era um maná. A Bíblia diz em João, capítulo número 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está comigo? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele era o maná, ele era o tabernáculo apontava para ele, o sacerdócio apontava para ele. Está comigo? A arca da aliança era ele. Todas as coisas tipificavam, apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. No versículo de número 13 a Bíblia diz, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Nós lemos isso ou não? A Bíblia diz, Colossenses capítulo número 1, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o que a Bíblia diz, que nós fomos tirados desse império. O Jesus que liberta. Ele é grande, sim ou não? Ele é o Jesus que liberta? Ele é o Jesus que resgata? Aleluia! Essa palavra nos libertou, nos resgatou, nos transportou, no grego, dá uma ideia de ele nos arranca, dá a ideia de arrancar com força, dá a ideia de tirar do domínio, e domínio de onde? Domínio de quem? Domínio do pecado, domínio de Satanás, domínio das trevas. E a Bíblia diz, ele nos tirou do império das trevas.
Essa palavra libertação, resgate, indica um Deus que arranca a sua igreja, arranca os seus filhos do império das trevas. Você está comigo? Quantos estão vivendo na igreja sem uma consciência de liberdade em Jesus? Quantos irmãos estão vivendo dentro da igreja sem a consciência da liberdade em Cristo? E nós lemos um texto como esse, que Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Aí nós olhamos assim, será que isso é para mim? Eu te digo, isso é para todos aqueles que creem no Filho. O Filho morreu na cruz para te tirar do império das trevas. Aleluia, aleluia. Versículo número 14, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Essa palavra redenção, você sabe o que essa palavra significa? Dá ideia de compra. A palavra redenção, ela dá ideia de compra. Nós fomos comprados. É como um escravo que é comprado por alguém e depois essa pessoa que o comprou dá a carta de liberdade. Diz assim, toma, eu comprei você e agora estou deixando você livre. Aleluia. Redenção é resgate. Redenção é compra. É por isso que a Bíblia diz, em Colossenses capítulo 2, falando sobre a grandeza daquilo que Jesus fez, a Bíblia diz que Ele triunfa sobre as trevas, Ele triunfa sobre o inferno, Ele triunfa sobre todas as coisas. Por quê? Porque na cruz do Calvário, Ele venceu aquilo que te dominava. É por isso que Romanos capítulo 6, versículo 14, diz o quê? O que é que diz Romanos capítulo 6, versículo 14? O pecado não terá mais domínio. Vou dizer de novo, o pecado não terá mais domínio. Ou seja, o pecado não deixa mais você escravo. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Ou seja, em Cristo Jesus, nós somos tirados desse domínio e fomos colocados em um ambiente de justiça e de paz, em um ambiente de liberdade. Por isso que Gálatas capítulo 5 diz, ei, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Aleluia, aleluia. A remissão de pecados, lembra de Colossenses capítulo 2, versículo 14? A Bíblia diz que Ele cancelou o escrito de dívida. É por isso que tem um cara aí, né, que falou assim, a gente já nasce devendo. Tem um vídeo que repercutiu na internet aí de um influencer, dizendo assim, mas a gente já nasce devendo, mano. Já nasce devendo. Nasce pecador miserável. E sem Jesus você não tem como sair dessa condição. Sem Jesus você não sai dessa condição de trevas. Sem Jesus você não tem como sair dessa condição de morte. Mas nele, por causa da influência dele, por causa da graça dele, por causa do nome dele, por causa da vitória dele, por causa da conquista dele, nós somos feitos. A Bíblia diz que nós recebemos o poder para se tornar filho. Pastor, onde é que está escrito isso? João capítulo 1. A Bíblia diz que Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder. Então você recebeu o poder para se tornar filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O diabo, ele tem como te acusar no passado. O seu passado, o diabo ainda tem como apontar. Mas e o teu futuro? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente se pega ouvindo condenação de Satanás. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Teu futuro é glorioso. E por quê? Porque nós estamos em Jesus. Pastor, mas na minha vida pode acontecer coisas, pode acontecer dificuldades. Irmãos, um futuro glorioso não é ausência de problemas, mas é no meio dos problemas você ter a presença de Deus. Amém? A vida com Deus, irmão, não é ausência de deserto, porque Israel passou 40 anos no deserto, Deus estava com eles. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A vida com Deus não é ausência de deserto, mas Ele promete que a presença dEle vai estar com você. Irmãos, se é uma coisa na minha vida que eu não quero perder, a presença do Senhor. Então muitas vezes o diabo nos acusa acerca do nosso passado. Ó, tá vendo isso aqui?
Ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? E qual é a resposta que você precisa dar? Satanás, eu tenho duas coisas para te dizer. Uma é que Jesus venceu e apagou meu passado. Colocou meu passado no mar do esquecimento. E a outra é que meu futuro pertence a Ele. A Ele! Ele está no meu futuro! Aleluia! Ele está no meu futuro, Ele está no meu futuro. Versículo de número 15. Agora o bicho vai pegar. Ele é, eu vou sair correndo com isso aqui, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito, ela dá uma ideia de posição suprema. Essa palavra, ela vem de protótipo. Ela também dá ideia de genética. Ela dá uma ideia também de ela é uma palavra polissêmica, ela tem alguns significados, e ela dá a ideia também de supremacia. Você está comigo? A Bíblia diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível. Jesus revela. Eu quero dar essa declaração aqui, e eu quero que você dê um glória a Deus bem alto. Jesus revela perfeitamente quem Deus é. Ele é a manifestação de Deus na terra. A Bíblia diz em Hebreus, presta atenção, olha só. Hebreus capítulo número 1, versículo número 3, assim: Ele é o resplendor de toda a glória, a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo número 1, versículo número 3 diz que Ele é a expressão exata do Pai. Ele é a expressão do Pai, Ele revela a vontade do Pai, Ele é a manifestação da vontade do Pai para o homem. Ele corresponde à obra que o Pai deseja realizar. Ele é a resposta do Pai para a humanidade. Ele é a imagem do Pai na terra. Está comigo? Eita, que Deus lindo. Preste atenção numa coisa, que isso aqui é importante. Tem muita gente que quer criar um Deus segundo a sua própria imagem, não a imagem de Deus. Vou dizer de novo. Tem algumas pessoas que querem criar um Jesus à sua própria imagem, não a imagem de Deus. A Bíblia diz, G. Anderson, que Ele é a expressão da imagem do Pai. Eu quero abrir um parênteses para falar uma coisa. Lembra do que o povo fez no deserto? A Bíblia diz que Moisés sobe o Sinai, Moisés tarda a voltar, e o que é que o povo faz? Um bezerro de ouro. Eu lembro do pastor João Roberto falando sobre isso, é fantástico. Aquele bezerro de ouro, ele representa justamente um Deus configurado, aquilo que você deseja fazer, aquilo que você quer fazer, o tipo de comportamento que você quer viver. É um Deus que se pode ser cultuado de qualquer jeito, é um Deus que pode ser visto de qualquer forma, e um Deus que não tem nenhum tipo de temor envolvido. É um Deus configurado à minha maneira de viver. Só que a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do Pai. Ou seja, não é um Deus, não é um Senhor configurado ao seu modo, mas é um Senhor configurado ao modo do Senhor, ao modo do Pai, melhor dizendo. É um Jesus que manifesta a vontade de Deus e que não manifesta as nossas. É por isso que a maioria das coisas que estão escritas na palavra, elas contradizem a vontade humana. Por isso que o Evangelho, por isso que o cristianismo tem essa raiz antagônica. Pastor, como assim essa raiz antagônica? Porque ela é contrária aos desejos do homem.
Então ela tem essa raiz contraditória aos desejos da carne. Como assim, pastor? Você deseja fazer uma coisa que a palavra diz que não faça. Você quer fazer uma coisa onde a palavra diz que não. Aí as pessoas dizem assim: por que esse negócio de crente, por que esse negócio de evangelho é cheio de faz, não faz, é cheio de não pode, não pode? É porque para que você esteja em Jesus, para que você conheça Jesus, você precisa honrá-lo, você precisa, sabe, chegar até Ele, chegar até Cristo da forma que Ele deseja. Por isso que quando Deus vai se revelar para Moisés, ele diz assim: tira a sandália, porque aí já não é mais do teu jeito, é do meu. É por isso que Jesus disse assim: você quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Porque não é mais da tua forma, agora você tem um dom, você não foi comprado? Então o evangelho ele tem essa característica de, sabe, ele tem essa característica de ser contraditório à vontade humana. Ele tem essa característica de ser totalmente, sabe, a Bíblia diz algo que muitas vezes nós não queremos fazer. Por quê? Porque sempre a palavra de Deus vai colocar condições. Se você crê, você alcança. Se você não crê, você não alcança. Se você perseverar, você vai. Se você não perseverar, você não vai. Se você estiver em mim, as minhas palavras em você, vai dar certo. Se você praticar o que você ouve, vai funcionar. A Bíblia sempre, ela coloca condições para que algo funcione ou não. Se creres, se perseverar, se falar, se confessares com a tua boca, se crer com o coração, se você praticar o que você ouve, se você andar na palavra, se você fugir da aparência do mal, se você fugir da imoralidade, a Bíblia sempre coloca no homem também uma responsabilidade. É essa falsa doutrina que anula a responsabilidade do homem e coloca tudo na graça de Deus. Tudo é graça, pastor, porque tudo é graça, pastor. Irmãos, a graça de Deus, ela se manifesta como capacidade para você viver o que Deus tem para a sua vida. A graça de Deus, ela é uma força capacitadora para que você consiga viver nessa vida como Jesus quer que você viva. Aleluia! A graça ela não é um conceito de liberdade para fazer o que se quer. A graça, ela é um conceito de uma habilitação dada por Deus para viver o propósito dele nessa terra. Aleluia. Aleluia. Então muitos querem um Jesus do seu jeito, um Jesus ursinho carinhoso. Tiago, ele vai fazer cócegas em você, vai colocar você para dormir e vai tocar assim no seu lábio. Filho amado. Eu não estou dizendo, preste atenção, eu não estou dizendo que Jesus não é um consolador, que o Espírito Santo não faz a função de consolar. Mas qual é o pai que quer que o filho fique para sempre no colo? Vou dizer de novo, qual é o pai? Qual é o pai que deseja que o filho fique para sempre no colo? O amadurecimento faz parte. Deus deseja que você cresça. Qual é o sonho do pai? É ver o menino crescer para jogar bola junto? É que comece a se desenvolver para fazer outras atividades juntos, crescer junto, trabalhar junto, viver o fluxo da vida. Eu estou fazendo uma analogia natural, mas querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não quer ver você para sempre no jardim da infância, não. Deus quer que você amadureça para faculdades espirituais. Faculdades espirituais, irmão. Amém? Aleluia. Aleluia. Versículo número 16. Nele foram criadas todas as coisas. Ele governa sobre todas as áreas da nossa vida. Calma que vai ficar melhor. Ele é Rei dos Reis. Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra. Espera aí, deixa eu dizer de novo. Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra.
Não só isso, e tudo que nela há. É dele. Vou dizer de novo, é dele. É tudo dele. Do Senhor é a terra. Aleluia. E nós precisamos reconhecer isso. Aí eu quero te fazer essa pergunta de novo que eu fiz no começo. Que tipo de Jesus? Cara, qual é o Jesus que tu está se relacionando? Qual é o Jesus? Porque eu não estou com essa mensagem querendo colocar medo em você. Eita, agora para chegar perto de Jesus eu preciso. Mas qual é o Jesus que tu está se relacionando, cara? É um Jesus que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a exaltação. Ele é digno de honra e de glória. Irmãos, a Bíblia diz que os anjos o adoram. Nele foram criadas, versículo número 16 de Colossenses, nele foram criadas todas as coisas, Jesus é o Criador. João capítulo número 1, versículo número 3, diz que ele governa sobre todas as coisas da nossa vida. O Evangelho de João capítulo número 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A Bíblia diz, nele estava a vida, ele era a luz dos homens. Quem leu João aí? Aleluia. Irmãos, isso tem sido para mim algo muito, tem sido para mim animador, transformador, tem sido para mim revigorante em momentos difíceis. Saber que Jesus é grande. Porque quando uma dificuldade, ela se coloca na minha frente, eu digo assim, o meu Deus é maior do que você. O meu Jesus é maior. O meu Jesus é maior. Versículo número 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Irmãos, a igreja não é de homens, não. A igreja não pertence a mim, eu não sou dono da igreja. A igreja é de Jesus. Por isso que eu digo, rapaz, olha, eu não sou pastor da vingança, profeta do caos, não. Mas a igreja pertence ao Senhor. A igreja não pode ser desonrada, irmão. Eu estou falando da noiva invisível de Jesus. Ele é o cabeça. Ele é o líder da igreja. Ele é o cabeça. Ele é o líder. Amém? Mateus capítulo de número 16, versículo número 18 diz assim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem disse que vai edificar a igreja? São palavras do próprio Jesus. Ele diz assim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Versículo número 19, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a... Foi do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Jesus não é uma parte de Deus, como muita gente crê. E agora é que eu vou mexer com você um pouquinho. Jesus não é uma parte de Deus. Ele é Deus completamente. Pastor, prova isso. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 até a altura do 10, do 11. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mesmo sendo igual a Deus. Tradução que está diferente disso. Houve um equívoco. Que mesmo sendo igual a Deus, ele é igual a Deus. Vou dizer de novo, ele é igual a Deus. Que mesmo sendo igual a Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo que pudesse se apegar, mas ele se esvazia, e ele se torna semelhante aos homens. Ele se esvazia, assumindo a forma de servo até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, soberanamente,
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Olha o que a Bíblia diz: e toda língua confesse que Jesus é Senhor. Agora, vai comigo. Pastor, ele é Deus ou não? Ele é Deus. Aí tem gente, não, mas ele é um Deus menor. Porque ele não é como o Pai. E se eu disser a você que ele é igual ao Pai? Ele é Deus em conjunto com o Pai, com a mesma grandeza do Pai. Ele coexiste junto com o Pai. Ele não veio a existir depois do Pai. Ele é Deus como o Pai, e ele coexiste com o Pai na eternidade. Ele coexiste com o Pai na eternidade. Porque a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego chama Septuaginta. As pessoas que estudam a palavra sabem o que é isso. E a Septuaginta, ela traduz Adonai, que é a palavra hebraica para Senhor. Quando os judeus querem dizer Senhor, eles dizem Adonai. Adonai, que é a palavra hebraica para Senhor, eles traduzem para o grego para Kyrios. Pastor, e o que é Kyrios? É Senhor na Septuaginta. E essa palavra que eu citei aqui, toda língua confesse que Jesus é Kyrios. Pastor, o que você está dizendo? A mesma palavra usada em Filipenses capítulo 2 é a mesma para se referir ao Pai no Antigo Testamento. Vou dizer de novo. A mesma palavra usada para se referir ao Pai no Antigo Testamento, que é Adonai, Shema Israel, Adonai Elohei, é usada para se referir a Jesus na Nova Aliança. Porque a tradução, ela pega do hebraico e quando joga para o grego, Adonai, ela faz o quê? Kyrios. Aí quando a gente vai ler Filipenses capítulo 2, e toda língua, todo mundo, toda língua, panta, toda língua, todo mundo que tem boca, vai confessar que Jesus é Kyrios. Ele é Senhor, e não é um Deus menor, não é um Deus diferente, Ele é Deus igual ao Pai, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. João capítulo 10, versículo número 30, ele orando, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Pastor, e qual é a saída da igreja? Nós temos uma fé monoteísta, concorda? E qual é a saída da igreja? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e os três é o único Deus verdadeiro. Essa é a saída da igreja. Se Cristo é Deus em plenitude, então Ele é suficiente. Versículo número 20. Que havendo feito a paz pelo seu sangue, quem é que vai experimentar, vai participar da ceia do Senhor, vai participar da mesa, vai estar nessa celebração de aliança com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aí ele diz: e havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as... Presta atenção numa coisa. O pecado separou o homem de Deus. Separa. Romanos capítulo número 5, versículo número 1 diz assim: justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de quem? Em Jesus, essa paz que Ele trouxe, Ele trouxe a paz. Essa paz, ela tinha sido perdida por causa do pecado. A paz tem a ver com relacionamento, tem a ver com contato com Deus, tem a ver com essa ponte que foi quebrada, esse muro que foi erguido, e o homem não tinha como escalar, porque não tinha condições, o muro era alto demais. Aí Jesus quebra esse muro, Jesus desfaz essa parede de separação, e agora nós temos acesso a Deus. E agora nós temos acesso a Deus, está comigo? E havendo feito a paz pelo seu sangue, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo
todas as... Você vive na paz que Jesus conquistou para você? Vou dizer de novo, você vive na paz que Jesus conquistou para você? Ou você ainda está lutando sozinho? A Bíblia diz que ele se fez pecado. 2 Coríntios capítulo número 5, versículo 21, ele diz, aquele que não tinha pecado, se faz pecado. E ele se faz pecado em um nível, ele suporta o pecado dos filhos em um nível, o pecado da igreja num nível, preste atenção que isso é forte, que quando ele está na cruz, que ele fala a expressão, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Ele está dizendo assim, Pai, eu vivia todo o tempo com a tua presença, eu tinha contato contigo a todo momento, mas o pecado ele faz separação. E quando Jesus estava carregando o pecado, esse pecado trouxe separação entre ele e o Pai. E Jesus morre. Mas a morte não pôde segurá-lo. Quando Jesus ressuscita, cumprindo as profecias, quando ele ressuscita dentre os mortos, quando o poder do Espírito ressuscita Jesus dentre os mortos, olha o que a Bíblia diz. Colossenses capítulo número 2, vai para lá. Colossenses capítulo número 2, para mim encerrar minha palavra. Colossenses capítulo número 2. Versículo número 13. Colossenses capítulo número 2, versículo número 13, diz assim, quando nós estávamos mortos no pecado, e na incircuncisão da vossa carne, nos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as ofensas, Havendo riscado a célula que era contrária contra nós. Deixa eu ler aqui com vocês, acho melhor, para ler todo mundo junto. Colossenses capítulo número 2, versículo número 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as... Versículo, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na... Eu queria que colocasse a versão NVI, por favor, por gentileza. Aleluia. E cancelou a escrita de dívida, isso mesmo, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na... Você era endividado, pior do que SPC e Serasa. Você tinha uma dívida impagável. Você tem uma dívida que você sozinho, você por si só, você não tinha condições de pagar. E Jesus pagou a dívida por você. E do mesmo jeito que Jesus entregou a vida por você, não existe outra coisa que você possa fazer, senão entregar a sua vida. Porque não existe nenhuma outra forma de alegria, de sucesso, de satisfação plena, de paz. Não existe nenhuma outra fonte de prazer que seja mais intensa, que seja mais gloriosa do que está em Cristo. Jesus, ele nos completa de tudo aquilo que está faltando dentro de nós. O pecado, ele trouxe várias carências. Ele trouxe várias faltas. O que é carência senão a falta de algo? Sendo bem objetivo. O que é carência senão a falta de alguma coisa? E Jesus veio para suprir você de toda a carência desse mundo. Pastor, mas eu gosto tanto daquilo. Em Jesus você é suprido. Pastor, mas aquilo me traz alegria. Em Jesus você pode usufruir de uma alegria maior. Ah, pastor, mas isso aqui é tão bom para mim. Mas em Jesus você está vivendo uma vida muito melhor do que essa vida. Porque algo pode ser bom e benéfico para a tua carne, prazeroso para a tua carne. Mas irmãos,
Há caminhos que para o homem parecem ser bons. Mas o final das coisas, irmãos, o que vai interessar na nossa vida não é a forma que você começou, mas é a forma que você vai terminar. E eu quero dizer uma coisa para você. A graça de Jesus está disponível para você. Depois dessa palavra, eu encerro aqui. A gente vai participar da ceia. Depois dessa palavra, eu quero te perguntar uma coisa. Quem Jesus é para você? Essa semana eu estava orando, eu digo, Jesus, se revela para mim. Jesus se revela para mim. E você pode estar dizendo assim, mas pastor, você já tem tanta experiência com Deus, você já desfrutou tanta coisa com o Senhor. Irmãos, mas nada que eu já tenha recebido, ou que eu já tenha vivido, ou que eu já tenha experimentado, que eu já tenha de alguma forma visto, nada vai me fazer colocar pé no freio, sabe? Na busca e na fome por conhecê-lo mais e mais. Porque eu sei que o que eu recebi até hoje não é nada comparado com quem Ele é e o que Ele pode fazer, o que Ele pode revelar, a maneira que Ele pode agir. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Por isso que não existe dificuldade. Eu estava num grande congresso, aproximadamente 10 mil pessoas. E o pastor que estava ministrando, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, só o fato de você saber que Jesus te ama, era para você viver a vida mais feliz do que qualquer pessoa que vive nesse planeta. Aí ele disse assim, mas por que eu estou dizendo isso? Eu não estou menosprezando o problema de ninguém. É porque Jesus é a pessoa mais importante. Jesus, Ele é antes de todas as coisas. Ele é Deus. E esse Deus, tão grande como nessa palavra curta aqui, que eu falei para você, a grandeza dele, esse Deus tão grande, te ama. Aí você diz assim, mas qual é, meu Deus, que motivos eu dei a Deus? Nenhum. O que nós fizemos? Nada. Será que Ele viu alguma coisa na gente? Viu não. Será que tem alguma coisa? Não. Será que aconteceu? Será que eu dei algum tipo de demonstração? Não deu. É pela sua infinita graça. É pela sua graça. Aí o que é que nós estamos vivenciando hoje? Irmãos, eu vou dar uma palavra forte para você. As pessoas, elas não vão se perder. Olha só, preste atenção. Elas não vão se perder por conta dos seus pecados. As pessoas, elas não vão se perder, elas não vão ir para a perdição eterna, popularmente conhecido como inferno, por causa dos seus pecados, mas é por rejeição à graça. Então não é o pecado das pessoas que joga elas na perdição. Ah, pastor, não é? Não, porque a graça está disponível. Mas é por rejeitar o perdão. As pessoas rejeitam o perdão. Elas rejeitam o presente. A Bíblia diz que a graça é um dom. É o dom da graça e o dom da justiça. E as pessoas estão rejeitando. Que nesse tempo você entenda que Jesus precisa ser suficiente para você. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu encerro aqui minha palavra e nós vamos participar da